Pois é, então, começar dando boa tarde, né? Já dei boa tarde, me apresentar. Boa tarde. Eu sou Mirna Neves Lamanto, eu sou integrante do Cineclube, sou louco por Tio América, que é um projeto da extensão da UFPB. E esse ano a gente está fazendo nossas sessões dentro de um ciclo que a gente denominou a primeira linha América Latina em Chamas, onde a gente está propondo debates sobre a conjuntura da América Latina, sobre os protestos, sobre como a gente está sempre fervilhando e como isso está presente na atualidade, mas que é uma construção também histórica. E aí, no dia 11 de setembro, a gente teve um encontro conjunto com a UEPB, e aí a gente iniciou a discussão sobre a história e a conjuntura chilena. Nesse momento, a gente passou Machuca, a gente conversou sobre o filme Machuca, e hoje a gente propôs a discussão sobre o filme A Rebelião dos Pinguins, de Carlos Pronzato, que é o nosso convidado. E o filme é sobre os movimentos, a construção dos movimentos dos estudantes secundaristas chilenos no ano de 2006. E aí o Pronzato ele vai conversar com os estudantes, vai pegar depoimentos e eles vão vendo como isso afetou a conjuntura interna do Chile e como isso afeta também os outros países latino-americanos. Aí, para nossa conversa, a gente tem como convidado o Carlos Pronzato, que é diretor, cineasta, teatrólogo formado pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, é argentino-brasileiro e também baiano, se ele gostar de assim ser considerado. Isso. E aí, ele é diretor de mais 70 documentários, entre eles alguns que a gente já transmitiu no Cineclube, o Pinheira, que foi o nosso primeiro filme em formato remoto, o professor Daniel falou isso agora há pouco. E aí eu gostaria de saber se o senhor gostaria de se apresentar um pouco mais, falar sobre a carreira, sobre o documentário. Primeiramente, a questão famosa do senhor, né? Que a gente tem que escutar a partir dos 50, já estou com 12 a mais dos 50, então, mas é o seguinte, que seria usted, em espanhol não se utiliza tanto, eu acho que aqui se utiliza mais o senhor, lá em espanhol é usted, né? Mas geralmente vos, né? Que o você daqui, o vos, né? Mas não, eu não tenho muito mais a acrescentar, talvez que é isso mesmo, cineasta, documentarista, mas um recorte dentro do cinema, que seria o cinema mais de intervenção política, como eu chamo, né? E também porque ficção eu não faço, eu tenho feito dois cortos, eu não tenho. É outro patamar, como diria Bruno Henrique, jogador do Flamengo, é outro patamar, o cinema de ficção, né? Enquanto recurso humano e recurso financeiro, né? Como eu não participo muito de editais, se não participo nada de editais, eu não tenho essa relação assim com o Estado, apesar de ser dinheiro público, né? Mas também a gente sabe que além do público, o gosto para onde vão os editais distribuídos, às vezes não é tão público, é um pouco privado também, né? Se já se sabe mais ou menos para onde vai, tem amigos, tem gente conhecida, então eu não tenho tempo para estar perdendo assim e prefiro fazer provocando o movimento social para obter apoios para poder fazer os documentários. Antes, no início, solicitando apoios e depois tentando vender os DVDs, né? Que antigamente circulava mais, hoje circula menos, mas ainda assim eu ainda estou nisso aí. Hoje mesmo saí aqui em vários sindicatos fazendo isso. Eu acho que é uma prática que eu não quero perder, apesar da pandemia, apesar da tecnologia. Eu quero seguir fazendo isso porque você encontra frente a frente as pessoas que estão no movimento social, entendeu? Então você bate papos, você conhece a situação social, a situação do sindicato, conhece o histórico do Brasil a partir de depoimentos de uma pessoa que está inserida na luta social, entendeu? Então isso é importante. Então meu trabalho também tem a questão mais a questão da escrita, né? Da escrita, inclusive estou lançando uns livros esses dias. É um que recopila artigos de jornal que eu escrevia mensalmente no Jornal à Tarde da Bahia, e outro que é uma peça de teatro que lancei agora, que chama Molotov, justamente, um monólogo, e outro que chama Poemas Operários, que são cartões que incluem o DVD sobre a primeira greve geral do Brasil, 1917, a greve geral, um filme que o
o Daniel conhece, não sei se vocês conhecem. É um filme que homenageou o centenário 2017 da primeira greve geral. Então, é o DVD mais 20 poemas, cartões, poemas operários. Então, são as duas vertentes. Aliás, seriam três, porque só que o teatro, eu trabalho o teatro dentro da escrita, porque ainda há 20 anos que não consegui mais dirigir fisicamente, entendeu? Por causa das viagens e dos filmes do cinema político. Não me permite estar presente num ensaio, se bem que hoje tem teatro online, né? E tem ensaios online, e tem cursos de teatro online que ainda não consigo entender como isso existe, né? Mas existe. Então, essa é mais ou menos minha apresentação, minha autoapresentação. Viu, Mirna? Eu ia até complementar isso, né? Faltou uma, com certeza, eu sei o que ele vai falar. Isso, não, mas antes eu ia falar que eu ia complementar essa de que o Pronzata é escritor, né? E ele está falando do teatro, dos contos, mas também poeta, né? Então, ele tem livros de poesia também. Inclusive, tem um muito bonito sobre o Chile, né? Chile, tem esse aqui. Olha lá. Esse é poesia para Brumadinho, que tem uma caixinha que você abre, tem os cartões e tem um DVD. Entendeu? Uma caixinha. Que é o Lama. Agora a caixinha não tem mais porque está muito cara. Inventei. Eu posso sair um minuto? Eu trago aqui para vocês? Pode. Espera aí. Eu só queria acrescentar essa vertente interessante, porque esses temas surgem dos filmes, não é o inverso. Primeiro você faz o filme, por exemplo, o Brumadinho, esse aqui surgiu, eu ir lá a Brumadinho fazer o filme. Esse Poemas Operários, que é esse que estou falando aqui. Está amarrado, são aqui o filme. Primeiro foi esse filme, em 1917, agora surgiram os Poemas Operários, entendeu? São cartões, mas não tem caixinha. Esses são os artigos, né? Artigos que saiu agora, são 50 artigos e por aí vai. Aí os materiais vão saindo. Eu acho que importante também a leitura, eu acho que o papel, inclusive, não, eu não estou colocando esse material assim em como se chama? Digital, né? Eu acredito ainda, eu sou decimonônico, né? Na leitura em papel. O livro. Muita gente que trabalha muito com a tecnologia também tem essa questão do papel, eu acho importante. Né? O livro, tem muitos livros que estão sendo editados de uma maneira fantástica, com muito cuidado, com muito esmero, a qualidade editorial impressionante. Também hoje. Não os meus são mais assim, também tem, né? Mas são mais simples, né? Para poder circular num mundo mais social, o que a gente conhece aqui. Né? Isso, não, então, isso é importante, eu queria acrescentar esse lado e, né, dizer que quando a gente publicizar, a gente pode colocar um link aí também, viu, Pronzata, quando for publicizar no canal, essa conversa, colocar embaixo o link para quem quiser pedir tanto os filmes quanto os livros e tal. O do Chile. Do Chile. Poemas para o Estallido. Estallido significa uma explosão popular, né? Esse você tem, não tem? Não. Tenho. Tem, em espanhol. Esse está em espanhol. Aliás, não sei se te contei, né, que o Raul, inspirado nesse livro, ele escreve também, ele fez uma capinha de papelão inspirado na sua. Ah, isso, que legal. Legal. Esse é um costume lá do Chile, o pessoal faz. Então, o Raul adorou e fez. Que legal. Bom, mas vamos lá. Então, o Pronzata está inspirando as novas gerações aí também. Ele tem dois livros infantis, que o Raul também já leu, tudo. Bom, sim. Mas tem esse lado que é importante, né, como escritor, e um lado menos conhecido, mas que eu sempre gosto de reiterar, esse que ele sabia que eu ia dizer, né, do Pronzata como atleta, né, ele é goleiro de um time importante aqui da Paraíba, Ponta Firme, uma passagem 100 gols aqui por esse time. 100 gols. Não, eu levei um depois. Goleiro suplente, Ponta Firme.
Isso, não precisa falar que é suplente. Suplente é o reserva, viu, gente? Mas, reserva. Isso. Mas tá bom, mas então era só para, principalmente essa questão dele como escritor, né, que também faz parte. Mas aí, Mirna, fica à vontade aí, a gente vai, quando tiver abrindo para as questões, a gente... Pronto. Inclusive, professor, o Pronzato pode deixar aí, por favor, o nome dos livros infantis, que eu tenho 4 sobrinhos e seria ótimo eles terem tá bom. esse Eu tenho contato. por aqui, daqui a pouquinho eu te mostro. Eu saí hoje, não sei onde está. Caravela Tupiniquim, um é Caravela Tupiniquim, né, que é sobre uma lenda indígena, da Terra Sem Males, e relacionada também com um degredado português, que muito tempo atrás eu fiz dirigi um monólogo, se chama Afonso Ribeiro. Ele foi deixado pela frota de Cabral, né? E ele conviveu com os indígenas, né? Era uma tática que utilizavam os portugueses, né, na África já, e fizeram aqui também. Deixavam alguém que convivesse para depois passar informações, né? E o que ele fez. Mas eram degredados, né? Então, é a relação desse degredado que vai fazer o contrário que faziam os degredados. Não vai passar informação para os portugueses. Ao contrário, ele vai passar informações para os indígenas de como fazer uma caravela e fugir ou se preparar para uma autodefesa, uma saída do continente quando chegarem os portugueses. E aí é que relaciona com a Terra Sem Males, que a Terra Sem Males é a procura de um espaço mítico, não utópico, né? Do mundo originário, do mundo indígena, digamos, que eu não utilizo muito essa palavra indígena, né? Hoje mesmo apareceu no Instagram, um amigo postou que o chimarrão não é gaúcho, é indígena. Aí eu falei, não é indígena, é guarani. Entendeu? Porque os indígenas não gostam de ser chamados indígenas. Os Mapuche no Chile, já que estamos no Chile, quando eu estava lá, falava indígena, não, eu não sou indígena, sou Mapuche. Entendeu? Então é isso. Então esse aqui é o livrinho infantil, essa, Caravela Tupiniquim. Eles constroem a caravela e saem à procura e uma anciã, que conta a história para as crianças. Essa. E o outro é sobre a tentativa de incentivar a leitura para as crianças, que se chama A Biblioteca de Núbia. É uma menina que encontra um livro na rua e ela vê que tem o carimbo da escola. Então vai para a escola, só que ninguém sabe onde fica a biblioteca da escola, entendeu? Ninguém frequenta a biblioteca. E ela acha a biblioteca, que é a dona Alexandria, né? Que é a dona, a funcionária da biblioteca, e ela gosta tanto da biblioteca que passa a ajudar a dona Alexandria a cuidar dos livros, tirar poeira, e vai atraindo os meninos. E aí lota a biblioteca e todo mundo sai atrás de livros nas casas dos parentes, dos vizinhos, para criar uma biblioteca deles. Sem a ajuda do Ministério, sem aguardar a Secretaria de Cultura, de Educação, nada. Fazem tudo por eles. É uma decisão autônoma, né? E eles constroem uma própria biblioteca ambulante a partir disso. Esse que é o livrinho. A ideia é essa. Muito interessante. Agora que eu já sei os nomes, eu vou procurar no Google. Eu também sou uma defensora do livro em papel, dos DVDs. Eu acho que legal. A gente tem mais contato. E aí eu acho que a gente podia começar a nossa conversa falando sobre a experiência do senhor lá no Chile, quando o senhor estava gravando o documentário da Rebelião dos Pinguins, e do contato com os estudantes, como foi esse contato, e inclusive porque eu acho que quando eu estava assistindo o documentário, é uma coisa que que eu associei bastante aos movimentos estudantis que a gente teve aqui no país, tanto no início dos anos 2000, quanto nos últimos anos, com o tsunami da educação. E é uma coisa que eu venho sentindo dentro da universidade, e que eles falam bastante no documentário, e que a gente está perdendo, é a questão da organização do movimento estudantil. Então, como é que o senhor, convivendo com eles, entrevistando, via essa organização dos estudantes, no documentário é citado, mas como foi ver essa construção e ver como estavam realmente, como os estudantes conseguiram movimentar o país, como foi essa experiência? Bom, primeiro te dizer que eu fiquei sabendo disso aí através dos jornais de papel na época, porque isso foi em 2006. Eu não sei em que estágio estava o desenvolvimento tecnológico, não sei se já tinha celulares, não? Já, né? 2006.
me lembro bem, 2000, mas não tinha tanta, digamos, explosão assim, informativa. E eu me pautei no Brasil de Fato da época, que ainda era um jornal nacional, que ele saía um só, meio tabloide, para o país todo. Agora tem em determinadas capitais, né? O Brasil de Fato. E foi ali que eu vi uma notícia falando que tinha 1 milhão de estudantes mobilizados no Chile, né? Por quê? Aí eu comecei a tentar saber de que se tratava, e aí eu fui para o Chile. Fui por terra, né? Como sempre vou, e saí. Eu cheguei lá praticamente com pouquíssima informação, não tinha muita informação, não tinha nem contato de onde eu iria ficar. E aí comecei a procurar. Eu lembro que andava com um radinho de pilha, né? E quando tinha manifestações, eu tentava saber onde que estavam os estudantes, que estava acontecendo. E numa dessas manifestações estava tendo uma no Ministério da Educação, no centro de Santiago, do Chile. E foi ali que realmente consegui muitos contatos aquele dia. Então foi a partir de uma coisa meio fortuita, não? Porque eu não sabia bem quem entrevistar, como fazer. E as escolas, algumas estavam ocupadas ainda, porque eu fui depois do processo. Já eu não fui exatamente no momento, fui um pouco depois, porque eu não cheguei em tempo, mas ainda tinha o processo, o movimento. E eu me contatei com muitos documentaristas. Esse foi um detalhe importante, você deve ter visto no documentário, que aparecem no mínimo uns 4 ou 5, que cederam, além de ceder material, eles deram entrevistas. Então, foi uma tentativa de também abordar como que o documentário se inseriu numa luta dos estudantes, de que maneira um documentarista conseguiu penetrar nesse mundo, não? Então tem depoimentos muito interessantes nesse sentido, e muitas das imagens são cedidas nesse sentido. As entrevistas, claro, são todas minhas, eu fiz todas as entrevistas, inclusive entrevistas a pessoas que não são pinguins, que não eram estudantes, não? Que são muito reveladoras, não? Tem um jornalista, se não me engano, de um meio assim alternativo, que ele me explica todo o processo, e depois tem outro, um cineasta mais das antigas, que acha muito interessante, que ele critica um pouco a intervenção dos partidos políticos, não? Que é uma das causas que ele acha que o movimento começa a perder força por essa intromissão que se dá um pouco já no final, né? E de fato eu presenciei isso, eu soube disso porque eu queria entrevistar pessoas que estavam muito faladas, mas que já estavam, sei lá, estavam sendo retiradas do movimento de alguma maneira, né? Estavam sendo convidadas a se retirarem, não por forças de direita, sino por as próprias forças de esquerda, né? Eu não me lembro bem exatamente os nomes, mas eram as críticas que havia nos dias que eu estive lá, entendeu? Que era uma maneira de tentar cooptar o movimento dentro da perspectiva da política institucional, entendeu? Da esquerda. E acontece muito isso, infelizmente, não? Porque a gente vai à procura de um episódio que é um estagido mesmo, que é uma explosão, que tem muito um condimento espontâneo, que vem sendo trabalhado também para que seja espontâneo, para que isso tenha um fervor e um fogo forte, não? E isso vai diminuindo, não? Justamente por essas tentativas de pegar o pessoal para outras tendências, né? Então, basicamente, foi isso. A mim me chamou muito a atenção, não? A galera, não? Pessoas jovens, totalmente. Tinha a menina, eu lembro, tinha 16, 15, 16 anos, não? Com discursos completamente fortes, não? Inclusive gente não quero dizer aqui que eram totalmente autônomos, não? Você pode me lembrar o nome dela agora, mas não lembro o nome, mas tinha ligação com o Partido Comunista Chileno, uma das principais que fala, que aparecia nos jornais na época, né? Como era o nome dela? Está aí. Eu não revi, há tempo que não revejo o documentário, né? Mas me lembro que
tentativa nossa, minha, porque estava sozinha, não tinha equipe, né? Chegar a ela, né? E cheguei a ela e realmente ela... Aqui tem o depoimento final, não sei se vocês lembram. Você lembra o nome dela? Tem um depoimento final, não? Que ela diz mais ou menos assim, que a questão não vai terminar agora, é uma preparação para o que pode vir mais na frente. E de fato veio, né? Porque 6 anos depois houve outro levante importante, mais forte ainda, 2012, já com os universitários, né? E com aquela figura que se destacou também, que hoje, se não me engano, ela é parlamentar, né? Valejo. Como? Valejo. Valerro. O nome dela? Não. Acho que não é? Carolina Valejo? Ah, Vallejo, isso. Vallejo, é. Ela é a do 2012 em diante. Bom, e depois teve todo esse processo que eu fui agora, não? Recentemente, em 2019, para a revolta popular que teve, não? Que inflamou, de alguma maneira, a Constituinte, né? Então, os pinguins são fundamentais em todo esse processo, não? Se estudar, não somente de 2006, tem um processo prévio, inclusive a gente entrevista o documentarista que fez o filme nos anos 80, em plena era Pinochet, quando os estudantes vão para a rua para protestar contra Pinochet, e ele faz um documentário chamado Atores Secundários, né? Que tem um duplo sentido o nome, não? Que eram secundários, historicamente, não, secundários como estudantes secundários, não? Em espanhol se diz estudante secundarista, né? Secundário. Mas, ao mesmo tempo, ator secundário é aquele que não é o principal, não? E acabaram sendo os principais. E também teve em 2000, 2001, teve outra experiência forte, que era, não sei se era pela tarifa do ônibus, o mochilaço. Mochila, não é mochila, o mochilaço. Então, foi um processo realmente que eu não sabia a dimensão que isso iria tomar depois aqui no Brasil, não? A utilização desse tema e especificamente do documentário nas escolas aqui, né? Porque 2007, 2008, claro, foi em 2015, chegaram as mobilizações de São Paulo, né? Mas a revolta dos pinguins foi mobilizando as bases estudantis até chegar a esse grande processo de 2015 em São Paulo, né? E 2016 em Paraná. Mas depois tudo meio que ficou congelado, né? Por todo esse processo maior da macropolítica, o golpe, Temer, a ponte para o futuro e tudo, e os estudantes, de alguma maneira, foram perdendo protagonismo, né? Até hoje, né? Que a gente não vê, eu pelo menos não vejo em ponto algum do país mobilização estudantil como tinha naquele período, né? Talvez a repressão foi muito forte, cooptação, né? Vocês estão vendo algum movimento? Está tendo alguma mobilização em nível nacional forte, assim hoje, não? Eu faço a pergunta a vocês. Natália, pode falar. No Brasil, você disse, Novato? Sim, não, aqui. Eu enxergo muito protagonismo estudantil aqui no Brasil. Hoje? Não sei se com a dimensão dos anos anteriores, porque eu entrei recentemente no movimento estudantil, mas eu vejo muita organização desde que chegou a frustração com o movimento depois do golpe, que as pessoas começaram a se tocar ainda mais, que não era um movimento de outra via, liderado pelo MBL. Eu acredito que se fortaleceu bastante para fazer uma frente de esquerda do movimento estudantil. Não sei como é a visão de fora, mas para a gente, acho que a Mirna também pode contribuir. Tem muitas reclamações ainda de uma centralização, né, nas instituições nacionais, que dificulta muito a aderência dos estudantes. Tem muitos estudantes que realmente não estão participando, mas no sentido de trazer mobilização, de trazer o debate, de ir para a rua, pelo Fora Bolsonaro, eu enxergo que está tendo uma presença forte ainda. É verdade, nas mobilizações dos atos de Bolsonaro tem os estudantes, né? Que estão bastante presentes nesse sentido, né? Mas o que você não vê, assim, as ocupações que houve, né?
poderiam ocupar, talvez, mas não sei. Mas referente ao Chile, sim, houve um processo. Eu, inclusive, entrevistei no filme das mobilizações de 2019, o chamado Estalido, a Explosão Popular, um pinguim que era estudante na época, hoje é antropólogo. Não sei se vocês assistiram esse documentário, se chama Piñera, a Guerra contra o Chile, né? O Daniela estava falando disso. Ele aparece no documentário. Claro que não é o nosso tema, né? De falar de como se deu o processo dele, do Chile, todo esse tempo. Ele fala do momento de 2019, né? Mas a procura foi essa. E ele me falou que realmente houve uma retração dentro das escolas, mas houve um acréscimo na política como um todo. Estudantes, essa geração dos pinguins de 2006, que hoje são universitários ou são já formados, né? A maioria formada, né? Porque passaram de 2006, 2007, a hoje passaram mais de 10 anos, né? Então hoje são profissionais, né? E muitos deles estão nas ruas, estiveram nas ruas em 2019, né? Claro que outros, a maioria, vão entrando no enquadramento social, não, da vida, não? Isso não tem como, não? As pessoas abandonam esse ímpeto, não? Daquele período, 15, 16, 17 anos, né? Acontece isso com todo mundo, né? Não é isso? Eu tento que não aconteça comigo ainda, né? Tento manter o ímpeto dos 15 anos, dos 16, entendeu? Pelo menos nos filmes, né? Professor, se o senhor quiser falar primeiro? Posso falar? Eu ia comentar Natália. a pergunta. Sim. Eu ia comentar só a pergunta do senhor sobre o movimento. Eu vejo também, como Natália, que o movimento ele continua mobilizado. Nos últimos anos, a gente teve, 2018, tiveram movimentações muito grandes entre os estudantes universitários e os secundaristas, que são os estudantes dos IFES, dos Institutos Federais. E no ano de pandemia, eu acho que existiu uma paralisação muito grande, mas os movimentos em gerais no país. E agora eu vejo uma retomada, mas nessa questão, por exemplo, de ações como ocupação, como um movimento que não seja somente um movimento de rua, mas também um movimento mais direto dentro das universidades, eu acho que o movimento realmente está desmobilizado. Em 2015, a UFBA mesmo teve uma ocupação, e a gente teve também uma ocupação contra o interventor da nossa universidade, mas são ocupações que dentro da própria universidade os estudantes questionam muito, os estudantes não se mobilizam, e aí é um processo de formação que precisa ser feito com esse corpo estudantil, porque dentro da própria universidade existe um movimento muito reacionário com os estudantes. Então, acho que isso tem afetado bastante essas ações. E acaba que as nossas demandas, como a gente está passando por um processo de retrocesso muito grande, elas viram demandas que já tinham sido superadas e que voltam à tona. Então, esses dias eu estava olhando, meu pai fez parte do diretório acadêmico na época de universidade dele, e aí eu estava olhando a cartilha dele do diretório. E aquela cartilha, se eu copiasse e imprimisse num papel branco, dava para dizer que eu estava fazendo uma cartilha do diretório acadêmico atual, porque a universidade ela acabou passando pelo retrocesso junto com o retrocesso político. Então, agora mesmo, a gente está passando por um ataque muito grande dentro das universidades, e aí eu acho que isso dificulta uma mobilização geral, mas a mobilização nacional ela não para. Os estudantes continuam mobilizados, eles continuam na rua, mas eu acho que as formas também de mobilização estão ainda um pouco nesse desbalanço. Não, é verdade. Você faz parte da família Lomanto, da Bahia? Faço parte da família Lomanto da Bahia. Como? Faço parte da família Lomanto. Sim, que bom. O governador, né? Foi governador, né? Tem uma história. Lomanto Júnior. É tio do meu pai, Totti, Antônio Lomanto. Olha só. Uma vez me chamaram para um documentário sobre esse período, né? Eu vou até procurar saber se foi feito ou não foi feito. Será que tem? Tem, né?
Na verdade, não sei te dizer, eu acredito que não. Não sei te Então, dizer. tem um amigo nosso que falou uma vez sobre isso. Eu vou procurar ele, vou falar com ele. Sim, mas então, sobre essa questão estudantil, claro que não. O que não há são episódios pontuais estudantis que levem os estudantes a serem protagonistas eles mesmos do episódio, não? Por exemplo, atos contra Bolsonaro tem todas as tendências possíveis, segmentos sociais, tem todos, tá? Estão todas as possibilidades da mobilização social inseridas num ato único. Nesse sentido, tudo bem. Agora eu falo, um desprendimento, um movimento social estudantil, né, que vai lutar ou pelo passe livre, ou pela ocupação da escola, ou contra a privatização, ou contra... Isso que não tem acontecido desde Paraná. Eu acho que Paraná foi o último grande evento em termos nacionais. Se não me vem à memória, de 2016 a hoje, que são 5 anos, outro grande evento estudantil onde você, já está acontecendo isso, vamos parar tudo para ir para lá, como fiz com São Paulo. Quando estavam acontecendo as ocupações da escola em São Paulo, foi uma coisa nacional, né? Estudantes lutarem contra o partido que há décadas governa São Paulo, com todo esse poder, empresários, direita, conservador, e os estudantes estarem parando na cidade como São Paulo, uma coisa impressionante. E Paraná, depois, que foram 1.200 escolas, um recorde mundial, né? E esse eu vivi também porque participei de ocupações. Participei da ocupação da Universidade Tecnológica, né? Com muitos dos estudantes que estavam ocupando escolas. E eu pude perceber realmente o crescimento da direita in situ em Paraná, com o pessoal que era contra a ocupação. O pessoal ocupa, desocupa. O pessoal do desocupa. Que em São Paulo não existiu isso. Não tinha pessoas que iam na escola, desocupa, não tinha. Já em Paraná começou a aparecer isso aí. Claro que Paraná tem outro caldo, né? Conservador, tem o caldo fascista, histórico, integralista, né? E aí realmente foi um embate, houve cruzes, eu percebi bem isso. Eu estava dentro da ocupação na Universidade Tecnológica, de noite, a gente ocupando o espaço e a galera de fora jogando pedras, jogando, entendeu? Para desocupar, imagina. Já as crias do MBL, né? MBL, as crias do MBL, e pouco depois já veio o golpe e tudo mais que a gente conhece, né? Posso Sim. entrar aí na... Bom, na verdade, eu até queria comentar outras coisas, mas deixa eu entrar primeiro nesse papo aí. É isso, né? Acho que a situação é difícil, mas acho que eu tenho a impressão, assim como a Natália, a Mirna colocaram, né, de que há um movimento de reorganização, de reconstrução, né? Eu não sei onde vai parar, né? Mas assim, tem algumas questões. Por exemplo, no caso da universidade, a gente não teve nada muito massivo, né? Mas, por exemplo, em 2016 tivemos uma greve de fome com ocupação da reitoria, né? Que é isso, não ganhou um caráter massivo, né? Depois, agora, quando teve a nomeação do interventor, agora no ano passado, também teve uma ocupação de um setor, vamos dizer assim, né? Estudantil, e algumas ocupações quando houve essas intervenções, mas uma característica que eu acho interessante, vamos dizer assim, dessas específicas que eu estou mencionando, né, da greve de fome ou dessa do ano passado, é que são setores mais precarizados mesmo, né? Assim, dentro do universo estudantil, né? Setores, por exemplo, no caso da greve de fome, era a pauta originária era fome mesmo, né? Era a dificuldade de acesso ao restaurante universitário, por exemplo, né? Ao corte de apoio, de auxílio estudantil, ou seja, de situações de sobrevivência mesmo, né? Dos estudantes. E aí tem um elemento explosivo que está posto aí, né? No campo das universidades, porque você teve uma expansão
das universidades, um certo acesso, né, de um setor que não tinha acesso às universidades, mas sem condições para que essas pessoas minimamente sobrevivam, quanto mais estudem. Então tem um campo conflitivo e que vai aumentar com a devastação sendo feita, né, das verbas para as universidades, para a educação, tal. Então, aí tem um campo explosivo, mas por outro lado, é um campo que não é fácil de se expandir, né? Por isso que eu estava falando, concordando, né, com a Natália, com a Mina, que é um processo assim, em construção, porque daí a relação, vamos dizer assim, desses setores com setores mais organizados, assim, tradicionalmente organizados do movimento estudantil, é uma relação que se construindo aos poucos, né? E aí entra uma outra questão, né, que eu vejo como uma dificuldade grande no caso do Brasil, que não é só relativo ao movimento estudantil, né, mas aos movimentos sociais como um todo, né, que é essa questão da autonomia que você sempre chama atenção, é uma dificuldade, né, é um desafio, vamos dizer assim, para os movimentos aqui no Brasil, porque a gente tem, por um lado, uma estrutura muito violenta, muito repressora, e, por outro lado, uma experiência, vamos dizer assim, de acesso ao poder, né, do Partido dos Trabalhadores, mais particularmente, né, que tem origem nos movimentos sociais, etc. Ou seja, tem um vínculo orgânico, histórico, né, com os movimentos, e eu acho que essa experiência ainda está muito pouco digerida, né, seja pelos próprios partidos, seja pelos movimentos, incluindo aí o movimento estudantil. Eu acho que é uma relação que a gente, em geral, né, como um movimento, vai ter que elaborar coletivamente, né, porque o que eu estou querendo dizer é que o poder, o acesso desses setores ao poder teve um papel muito limitante, na minha visão, aos movimentos, incluindo o estudantil, mas não só. E se for falar nacionalmente, mas se for falar aqui na Paraíba, por exemplo, você teve uma experiência de alguns governos com esse caráter, vamos dizer assim, mais progressista, né? Uma coisa mais local, e se você for ver, todos os movimentos estavam no governo, né? Ou com relações com o governo, né? Movimento de mulheres, movimento negro, movimento estudantil. Então, e foi assim nos governos nacionalmente, né, do PT também. E isso é um desafio que está posto, né? Não é uma questão simples, porque, claro, tem um vínculo orgânico, tem uma construção histórica, tal, e que vão se fazer representar. Essa representação faz com que os movimentos tenham alguns avanços, vamos dizer assim, algumas conquistas, né, nesses diferentes movimentos, mas, por outro lado, essa dimensão da autonomia, do potencial de enfrentamento, né, é mais limitada, né? Assim, ou pelo menos aparece como um desafio, né? Como é que vai fazer a luta estando no governo, né? Essa eu acho que esse é um problema que a gente não vai resolver do dia para a noite, né? Mas que... Bom, fala aí, já estou falando demais aqui. Depois eu queria fazer Sim, tem perguntas? Você acaba de tocar ponto essencial que serve para o mundo estudantil, serve para todos os segmentos, que é como fazer a luta estando no governo. Esse que é o grande problema, né? Porque se atinge o governo para provocar as modificações estruturais, quando não estruturais, pelo menos as modificações básicas, ou pelo menos mudanças, se não são modificações, não são transformações, mas são mudanças para se adaptar ao capitalismo imperante, como aconteceu dentro dos 14 anos do governo petista. Então, como que você faz a luta dentro desse cenário? Então, aí que vem os problemas, porque você tem pessoas que tinham uma dimensão e um potencial de luta impressionante, que chega
o governo e se retrai, entendeu? Ou é utilizado em outros aspectos, não? Passa a fazer parte do governo, ocupa gabinetes, ocupa... e esse que é o problema, é decir, eu não tenho nenhum problema em apoiar um governo que depois assume e depois lutar contra esse próprio governo que assumiu. Se estivesse, talvez, em Cuba, seria fuzilado, né? Infelizmente, né? E Cuba, infelizmente, tem esse lado que a gente tem que revelar também, que é real, né? Você não pode se insurgir. Claro que estamos falando de uma revolução armada. Estou falando aqui não teve revolução alguma, não teve só uma mudança de cadeira, apesar de ter um elevado condimento de reformas institucionais ou tentativa de reformas que foram importantes, não? Quem é que vai comparar o governo que temos agora com o governo Lula, não? Todo mundo preferiria ter esse governo Lula agora do que isto aqui, né? Este desastre. Ou o governo Dilma, entendeu? Todo mundo, eu mesmo, preferiria estar naquele período onde você podia chegar no movimento no qual você participou e criticar. Digo, gente, vocês estão fazendo o que agora, entendeu? Vocês estiveram nessa luta, chegaram a esse patamar e agora está tudo tranquilo, acabou a luta. É justamente um dos elementos que levaram a esse processo se desvirtuar até o ponto de terminar com Bolsonaro, né? Isso, pelo menos, é uma visão minha, não sei, pode ser, você está enganado. Mas eu tenho feito ultimamente 2 trabalhos, e vou fazer um terceiro, que justamente são por questões promovidas, questões de desastres ambientais, como o trem do subúrbio, a Mirna, que está na Bahia, o trem do subúrbio em Salvador. Uma proposta feita lá no subúrbio de Salvador, com uma empresa chinesa, para retirar o trem do subúrbio, que poderia ser muito bem modernizado e não entrar nessas negociatas de bilhões com empresas que ninguém sabe para onde vai esse dinheiro, se isso vai ser terminado, e retirar trilhos de 160 anos. Entendeu? Então, eu me opus e fiz um filme sobre isso. Abaeté, vamos fazer uma estação elevatória de esgoto ao lado da Lagoa Sagrada de Abaeté, onde as pessoas, entendeu, podiam ter outras maneiras de fazer, onde não tem praticamente custo. Então, não, o pessoal quer vender, quer dinheiro, quer recursos, quer mobilizar dinheiro, sumas milionárias. Então, se chegar ao governo para essa luta toda e para isso, eu estou fora, entendeu? Eu prefiro continuar fazendo meus documentários contra isso. Fiz ABT, Trem do Subúrbio, e agora no Rio estou fazendo um justamente contra uma questão parecida, que um governo do PT que está promovendo a instalação de um porto, uma praia praticamente virgem na região dos lagos, no Rio de Janeiro, por questões financeiras, para vender cimento, para vender poluição, para vender tudo isso, entendeu? O governo do PT também. Então, infelizmente, o PT também tem muito a ver aqui no Brasil com essa, que não é uma crítica minha, é uma crítica dos estudantes que ocupavam a escola, né? Eu só reproduzia um pouco o que eles falavam, né? Que os partidos se intrometem nessas mobilizações e acabam estrangulando a dinâmica das mobilizações, entendeu? Porque tem que ser tudo construído em favor de um governo, e os estudantes não estão para construir coisas em favor do governo, a menos que seja um governo como de Allende, no Chile, naquele período, um governo revolucionário, em outro contexto, né? Quando os estudantes estavam nas ruas para defender com a vida um processo revolucionário, revolucionário pelas urnas, não? Porque foi o único no mundo, não? Porque não teve tiros para Allende chegar no poder. Mas aqui não, aqui tem isso, então se desvirtua muito, né? Os estudantes lá no Chile continuam. Pelas informações que eu tenho, pela mobilização que está, a continuidade da mobilização chilena, que tem um processo completamente diferente do processo brasileiro, eles continuam, né? Os estudantes estão inseridos nas lutas mapuches, que são muito fortes, as lutas indígenas. Aqui temos um marco temporal, que é situado num marco justamente temporal em 2 sentidos. Um marco, a luta é feita na Assembleia, no Congresso, nesse momento, uma das lutas mais importantes que temos hoje no país é essa, né? Não é tentar defender uma causa que não pode ser delimitada
como querem o conservadorismo nesse país a partir de 88 para agora, né? Não é isso? É mais ou menos isso o marco temporal, não é isso? Quem não estiver a partir de 88 reclamando, não pode reclamar nada. Imagina, é um absurdo total. Então, mas tem um imperativo conjuntural essa luta indígena. Lá no Chile é diferente. Lá no Chile é constante, porque a luta é contra as empresas que se instalam lá, as empresas que devastam a questão da água, a questão da madeira, a questão da terra, e estão sempre lutando com isso. E os estudantes estão sempre juntos aos mapuches, né? Estão sempre trabalhando juntos, entendeu? Nas mobilizações. Aqui eu não vejo essa tendência dos pinguins soltos, entendeu? Estudantes soltos, completamente soltos, que façam o que eles querem fazer, e não que uma transmissão que vem do Congresso, que vem do gabinete, diga o que o estudante tem que fazer. É isso que eu vejo. Esses levantes, essas possibilidades de luta que tem, no Brasil, especificamente, em geral, é isso. Eu não vejo outra coisa. Não sei se Natália tem uma ligação partidária, se a Mirna tem, mas eu, infelizmente, eu respeito muito isso também, não? A construção teórica que pode se dar dentro de um partido, ainda, embora a gente saiba que isso se terminou há muito tempo, né? Pelo menos não tem mais estudos de conjuntura, estudos de livros, estudante com um livro que não seja da escola embaixo do braço estudando, seja livros históricos ou livros novos, você não vê mais isso. Talvez é no celular, que eu estou por fora, mas o cara está estudando no celular, no ônibus, não sei. Mas isso está se perdendo completamente, não sei. Estou meio divagando aqui, né? Como divago sempre, né? Mas dessas divagações surgem depois as ideias de fazer algum documentário. Eu acho que deveria ser feito um documentário sobre esse processo estudantil no Brasil. Seria muito interessante, viu? Especialmente nos últimos anos, porque Natália, Mirna e Daniel estão falando que tem mobilização. Tudo bem, eu vejo mobilização nos atos. Fora dos atos tem questões pontuais, como teve na Paraíba, teve na Bahia uma questão com uma escola no bairro da Vitória, Odorico, não, qual é o nome? É o Lomanto, a escola? Não? Aquela escola na Vitória que foi retirada em função dos interesses imobiliários e foi fechada uma escola pública. Qual é essa escola? Não sei. Isso merecia uma luta estudantil impressionante. Não teve, parece que teve alguma coisa no início. Eu mesmo fui lá, eu queria saber, eu estava na Bahia naquele momento, mas não vi muito entusiasmo, não? Por defender uma escola pública num bairro nobre de Salvador, retirada por um governo do PT, que justamente deveria ser um governo que deveria manter uma escola pública num bairro nobre. Qual é o problema? Qual é o problema? O problema é levantar uma torre de edifícios, é decir, fazer algum contrato, destruir uma escola para levantar um edifício num bairro nobre. Parece que está impedida uma escola pública de estar num bairro Vitória. Não é isso? Você lembra desse episódio, Mirna? Foi o Odorico? Odorico, hein? Foi Odorico Tavares, hein? Na Vitória. Eu acho que era. Acho que era, que tinha mais de 20 anos o colégio. Isso. Foi na época do Magalhães, ACM, que fez essa escola aí, se não me engano. E não sei em que ficou. Eu acho que foi fechada mesmo. Foi fechada a escola. Não estou sabendo. A tarifa é outra questão que você não vê mais luta, né? A tarifa que é aumentada sempre início do ano, aquele período que não tem aula, que não tem nada. Aproveitam esse momento, não? Que os estudantes estão desmobilizados totalmente e não tem, eu não estou vendo mais esse tipo de... Desde 2003, desde a revolta do Buzu, que foi um clássico, né? Foi a revolta do Buzu, saiu para o país todo, depois teve a revolta da Catraca em Florianópolis, teve em outro lugar. Esse tipo de luta você não está vendo hoje, os estudantes mobilizados para isso. E teve participação de estudantes ligados a partidos políticos naquele momento também. Era uma força descomunal, que incluía todo mundo. E pararam uma cidade de 3 milhões de habitantes, naquele período. Muita gente fez sua escola política lá, né? Meninos que hoje são deputados, são vereadores na Bahia, fizeram sua escola política nas ruas, naquele momento. Vocês devem saber disso, né?
que estão na direita, estão na esquerda. Tem gente na direita que estava lá lutando, hoje está na direita, eu conheço alguns. São vereadores, ou trabalham em governos de direita, de hoje, não? Da Prefeitura de Salvador. Né? Então, eu acho que o mundo estudantil é apaixonante por isso, não? Porque nossa escola, nosso processo introdutório no mundo político, não? Que se dá lá nas relações que se estabelecem tanto entre estudantes como com professores, não? Como com dia a dia, do cotidiano. Você tem a possibilidade de estudar o mundo dentro da escola e, ao mesmo tempo, você ver o mundo nas ruas, né? E isso é uma questão sine qua non para o desenvolvimento político do indivíduo, né? Então, a escola é fundamental, a escola de luta, né? Não sei, eu não sei o que respondi, se alguém me perguntou alguma coisa, mas eu fui falando aí. Na verdade, a gente vai até dar início às perguntas, né? Natália tinha se inscrito. Natália. Aí, se ela quiser já fazer a pergunta dela. Tem Maria Luisa Dantas aí, que apareceu aí. E Maria Victoria Freitas, que perguntou, não? Que foi a menina que falou da Odorico Tavares, eu vi. Sim, ela é baiana também, aqui de Feira. Baiana também, né? Que legal. Justamente seguindo esse fio, uma questão que eu acho que é muito marcante aqui no movimento estudantil é a falta de permanência para abordar algumas questões, porque parece que tem um pico muito forte e depois é difícil continuar mantendo a adesão das pessoas, a coisa massiva para ir para a rua e se mantiver naquela situação enquanto a situação não for revertida. Não sei se foi porque foi um baque muito grande o retorno do conservadorismo, que era uma realidade que a minha geração mesmo não estava tendo muito contato, a gente cresceu nos governos de esquerda, sempre teve, óbvio, conservadorismo, mas foi um baque muito grande, a vinda do governo Bolsonaro, a época de eleições, enfim. Não sei se foi isso, não sei também se foi a pandemia, mas eu não sinto essa permanência no movimento estudantil daqui ainda. E também, já partindo para a minha questão, eu queria saber qual a sua percepção, faz um tempo que você falou que você viu o seu documentário, mas aí, para você lembrando, assim, qual a sua percepção sobre a forma como os estudantes chilenos estavam se organizando, no sentido de que, por exemplo, no documentário, se você, um entrevistado cita, explicando que tem a Assembleia Geral, que depois eles têm a Assembleia de Base para tomar as decisões políticas. Aí eu queria saber melhor sobre essa forma de difusão do que deve ser feito e a aderência dos estudantes a isso, né? Porque, por exemplo, tem uma reunião numa rua e já tinha 7 mil estudantes que foram comparecer. Eu quero entender melhor isso. Claro que o aspecto territorial do Chile é completamente diferente do Brasil, então a gente não pode ter os mesmos parâmetros, né, para analisar a difusão que é feita, mas eu achei muitíssimo organizado e, sim, uma predisposição muito bacana mesmo. Sim, sim, essa questão da organização era fundamental. Eu participei de algumas, não diretamente inserido dentro da reunião, mas por perto, não? Eu sabia que isso estava sendo feito e digamos, a instituição, os porta-vozes, ninguém se considera líder, essa é a ideia, que não tenha líderes, que não tenha pessoas que vão responder, ainda que sejam representantes de uma massa, mas que isso seja constantemente vigiado e construído. E isso acontecia lá. É claro que tem pessoas que se destacam, não, por uma questão pessoal, tem méritos e tem uma questão de oratória muito definida, e a oratória é fundamental, né? Então, tem um destaque nesse sentido. Agora, as decisões eram constantemente decididas a partir das bases. É decir, há uma tradição no Chile sobre isso, uma tradição muito forte, não somente do governo chileno nos anos 70, sino que vem muito atrás, há processos muito importantes no Chile sobre isso. Então, seria impossível lá, coisas que eu vivi em algumas outras ocupações, inclusive de sem-tetos, ou sem-terras, né? Mais sem-tetos, não? Que a coisa é mais volúvel, não? Porque é uma organização que vai sendo criada no momento, não há imposições verticais, né?
onde as pessoas decidem, quem está na base, e por cima vem uma ordem da cúpula para desfazer tudo que a base disse, e a prevalecência é da cúpula que se reuniu na sala X e decidiu o que fazer. Isso não acontece, pelo menos naquele mundo estudantil, né? Apesar de ter organizações como tem a UNE aqui, né? Lá tem organizações também, mas aqui é muito forte. A UNE tem uma... Eu acho que não tem uma organização desse tipo lá, com essa força. Não estou falando só da força histórica, né? Que a UNE teve, né? Tanto é que foi explodida a sede da UNE na ditadura, né? Mas no que a UNE foi se convertendo ao longo do tempo, né? Que é um braço político e atuante de certas políticas de esquerda, não? Então não tem essa... inclusive, eu tive críticas por ter incluído não me lembro agora o nome dela, a presidenta da UNE da época, no documentário dos estudantes de São Paulo, né? Mas eu achei que era importante porque, de alguma maneira, houve um apoio estrutural, um apoio de levar materiais, sem os quais eles não estariam, talvez não poderiam estar fazendo ocupações, porque levavam alimentos, eles conseguiam alimentos, conseguiam, sei lá, colchonetes, conseguiam coisas, não? Coisas materiais para manter as ocupações. Isso foi todo, foi todo através, muito, em grande medida, através da UNE, né? Mas é isso, houve críticas, recebia críticas, como... Também no filme dos Pinguins você encontra isso, se você vai ver. Tem representantes de entidades estudantis que estão lá, inseridas no meio das outras entrevistas. Agora, o peso discursivo, o peso narrativo é dado àqueles estudantes que ocuparam, e não àqueles que estão nas organizações estudantis. Isso é claro, se percebe, né? E no documentário da Acabou a Paz, não sei se vocês assistiram, também você pode ver que o peso está dado nos discursos da meninada que ocupou mesmo, com o apoio dos professores, muitos professores, isso é fundamental, né? E professores que não aparecem, né? Não é que não apareçam porque não querem dar a cara, ao contrário, se eles pudessem, estariam dando a cara na frente da polícia, tentando intervir como uma força de choque da repressão, né? Contendo a repressão policial para defender seus estudantes. Eles não estão justamente para não aparecer muito, mas eles estão ali porque tem professores que têm uma relação muito política, intrínseca com o movimento estudantil, né? Daniel aí, por exemplo, é um cara que tivesse uma ocupação agora, ele vai lá e ocupa. Eu não é? Não quer nem saber quem é que ocupou, quem não, mas se é contra, ele vai, entendeu? Então, eu tenho essa relação com esses professores, com esses estudantes, eu não sei, é uma coisa que nos une, porque a gente tem essa coisa, não? De não estar esperando a decisão de não sei quem, se isso vai ter algum rédito político na eleição que está vindo aí na frente, como que a gente vai distribuir os cargos no gabinete depois, se estudante, não tem nada disso, a gente está na luta, dando tiro, entendeu? E eu gosto desse pessoal que faz isso, né? Porque eu sou um pouco assim, entendeu? Então, de alguma maneira, eu tento procurar essas tendências, eu sei que existem. Eu aprendo com eles, aprendo a seguir no que eu fazia naquela época. Eu vejo estudante que ocupa a escola, não tem interesse nenhum além de ocupar a escola, é decir, só ocupando porque ele quer reverter uma situação de privatização, de melhorar a educação, de que não tem uma biblioteca como livros jogados, como tem no documentário livros jogados assim, que ninguém utiliza, bibliotecas que ninguém utiliza, entendeu? Quando um estudante reclama disso, eu vou com ele. Colocamos a câmera à disposição. Então é isso, eu acho que é fantástico esse universo, né? Agora, como falou a Maria Vitória, aquele colégio do Eurico Tavares merecia uma luta muito mais efetiva, não? Para salvar uma escola, não? Fechar uma escola pública, é ridículo. Outra questão claro, porque você fala
é uma questão que é meio contraditória. Você defende a escola pública e a gente sabe qual é eu que tenho frequentado, não vivo, não sou professor, não estou na escola todo dia, mas eu tive a oportunidade de frequentar a escola durante filmagens ou em outras oportunidades que sou convidado para falar ou para passar um filme, eu vejo a situação de extrema precariedade das escolas, né? Em todo sentido, né? A própria sala de aula, aglomeração, estou falando em períodos pré-pandêmicos, não estou falando agora, né? A situação de quase depósitos escolares, não? Para não... Então, é uma luta. Conheço muitos professores que vivem estressados, não? Pela situação que tem que viver dentro da escola, né? Até com meninos que estão armados lá dentro, né? Em determinados bairros, né? Eu soube disso. A pessoa tem que receber ameaças em sala de aula como professores, e tem situações que diz respeito a uma estrutura social que vai muito além da escola, né? Vai muito além da escola. Então, quando a gente ocupa a escola para manter aquela escola e não que ela seja privatizada, aí vem, mas como? Vamos manter aquela escola desastrosa? Não, tudo bem, vamos manter a escola, mas vamos tentar melhorar aquela escola desastrosa e não privatizá-la. Ou transformar escolas em escolas militares, como estava querendo o governo da Bahia, né? O governo da Bahia estava querendo fazer escolas militares, fechar a escola para fazer escolas militares. O único que faltava é um delírio total, né? Militarizar a educação. Um Estado que tem um governo do PT, um governo supostamente que tem ideias mais avançadas, progressistas, ao menos, social-democratas, quer militarizar escolas. É um absurdo. Entendeu? Eu posso fazer um comentário? Claro. Na frente da pergunta do senhor, professor. É só para fazer o comentário pontual. Justamente esse governo de Rui Costa, né? Porque não sou militante do PT, mas tenho conexão. E aí eu acho que essa é uma crítica que a gente tem que fazer ao governo de Rui Costa, porque ele não segue as diretrizes do PT. E é uma questão que é muito discutido nos departamentos, no estadual e nos municipais do partido, porque o que Rui Costa segue é uma tendência completamente de direita, autoritária, que dá pau em estudante, que bota PM para bater nos manifestantes. Então, o que Rui Costa faz não é seguir uma linha petista de governo. E aí é um problema que a gente tem nessas organizações partidárias, são as pessoas que desvinculam a luta partidária para um governo seu. Então, ele assumindo esse papel, ele está fazendo isso. E ele vai fazer isso se eleger de novo e vai descaracterizar o PT na Bahia. E dar força para quem é a direita, a oligarquia, né, da família de ACM, que continua aí em Salvador e vai descaracterizando toda a construção da esquerda. Então, acho que essa é uma crítica muito forte, que, inclusive, que os petistas fazem a Rui Costa, porque é uma pessoa que realmente desvincula e que não governa pela esquerda. Ele governa para a direita e para a elite da direita. Exatamente. Muito bom, Mirna. É isso aí. Você que mora aí, está na Bahia, você convive com isso, né? Eu, quando estou, também convivo com isso, eu vejo, e dá muita tristeza, né? Porque quem transitou no sindicato, que ele mesmo, como sindicalista, conheço o Rui Costa quando era sindicalista, estava no gabinete dele, não, lá participando das lutas que ele tinha que participar, no químico, se não me engano, não, químico, e hoje está nesse poder, porque o poder é essa questão, não, é a corrupção do poder. O poder destrói qualquer tipo de atitude pessoal, né? Infelizmente, ele deveria mudar de partido, não? Aí tudo bem, aí, porque faz mal ao PT, isso realmente. É o PT, que tem militantes assim, sensacionais do PT, que até hoje eu conheço professores, professoras, são petistas, porque acreditam na luta, no sindicalista Lula, né? E concordam em certo reformismo que teve que assumir para viver num país como esse, conservador, destrutivo, repressivo, não, toda essa malemolência, não, que teve que assumir, que é válida, mas não chegar ao ponto de tentar instituir escolas militares e outras tantas coisas que esse governo está fazendo.
de colocar, não, de colocar, de tirar uma mulher como a Vilma Reis, se conhece, que poderia ter sido a candidata do governo da prefeitura na Bahia, uma mulher com história do movimento negro, que tem um discurso apaixonante, tudo que ela tem feito, e tiram da cartola uma delegada que ninguém conhece, que saiu de onde, entendeu? E botam ela como a candidata para ser a prefeita de Salvador. Que o negócio era, agora ela, era para a Vilma Reis, né? Agora ela. Aí virou, agora é bala, né? Então, a pessoa brincava com isso, né? Ainda bem que não ganhou. Aí a gente faz o famoso jogo da direita. O jogo da direita, que é o mais famoso que tem, né? Quando você tem que concordar assim com as merdas, desculpa a palavra, que o governo da esquerda faz, entendeu? E quer fazer engolir goela abaixo, esse tipo de coisas, entendeu? Se tivesse conselhos populares, como tinha a Revolução de 17, ou como os anarquistas têm até hoje, não? Pois os anarquistas jamais, se tivesse um governo anarquista, que um pouco é uma contradição, mas se tivesse uma organização anarquista que tomasse conta de algum espaço, o que Rui Costa fez já estaria completamente fora daí, já teriam tirado há muito tempo. É decir, mas, entendeu? O poder vertical é outra coisa, o poder horizontal é outra coisa. Então, aí é complicado. E esse poder horizontal que é o poder dos estudantes mobilizados, ocupando. Entendeu? Exatamente. Professor, o senhor quiser fazer a pergunta do senhor? Sim. Como? Não, na verdade, um monte, porra, quer ficar falando aqui, mas eu vou pôr só por pinceladas aqui, para não, senão vai ficar muito tempo. Só sobre essa, metendo o bedelho aí, né, nessa questão do Rui Costa, né, tem a reforma da Previdência também, né, uma reforma da Previdência pesada, tal, e atitudes antissindicais, né? Na verdade, não é só o problema de esquecer do passado sindical, mas até atitudes como governo antissindicais. Mas agora, só uma questão, né? Ele deveria sair ou o partido também deveria enquadrar. Mas aí é um problema mais complexo, né? Bom, mas tudo bem. A outra coisa que eu queria também só soltar uma pincelada, que você comentou, Pronzato, que, né, a gente fala do movimento estudantil, tal, que acredito que está mobilizado. Veja, eu só para as estudantes que podem falar mais diretamente, né, do movimento estudantil, mas assim, só para precisar, assim, a minha impressão é que não é que está mobilizado, o que eu estou dizendo é que eu acho que tem um movimento que pode gerar um salto, né? Essa é a minha impressão. Eu acho que todo esse processo e essa dificuldade, que vale para os movimentos sociais também, né? E o movimento sindical, o movimento do campo, né? Eu acho que eu acredito, vamos dizer assim, na capacidade de resistência, né? Que a gente teve um processo de crise nesse sentido, né? Por vários motivos, né? A gente já falou alguns aqui, mas eu acho que esse cenário de devastação, por exemplo, o movimento sindical está devastado, mas ele vai precisar se reinventar, entendeu? Vai precisar se reinventar, inclusive incorporando trabalhadores terceirizados, PJ, não sei o que lá. É isso, né? Não tem algo, não é um otimismo besta, né? Mas assim, acreditar na capacidade de reinvenção, né? E aí eu tô falando nisso, né? Apostando um pouco que o movimento estudantil está um pouco nesse processo, né, de enfrentar essa crise grande, né? Mas a minha visão é que pode ser que saia reforçado, né? Mas eu não acho que hoje esteja, né, assim, cumprindo um papel assim de protagonismo na política como um todo, né? Mas eu acho que tem bons indícios de revolver internos aí, eu não sei. Mas isso é só palpite. Eu só queria, só para
precisar um pouco, né? Não é que eu acho que o negócio está excelente e tal, né? Mas as estudantes aí que podem falar com mais propriedade. Aí, Pronzato, só entrando, né, na questão mesmo que eu queria fazer sobre o filme, você estava falando, né? Isso é para quem conhece menos assim o Pronzato, a produção dele, né? É um pouco disso que ele descreveu, né? Explodiu um negócio, ele vai lá com a câmera dele e atrás um pouco, né? De registrar, como ele disse, por terra, né? Sempre de ônibus, né? Teve lá no norte do país, vai para o sul, fez o documentário sobre o apagão lá no Amapá, tal, e é isso, né? Vai tendo a fumaça, ele vai atrás. Isso é algo interessante. E foi o caso do Chile. Mas tem um outro lado que eu até queria que você comentasse um pouco, né? Que é o sentido contrário. Você vai atrás, mas a produção também movimenta ou incentiva ou é instrumentalizada, né, pela frente, né? Eu não sei como é que foi no Chile a utilização do documentário, mas como você mesmo falou, esse documentário Acabou a Paz, o nome inteiro Acabou a Paz, isso aqui vai virar o Chile, que é a referência dos estudantes chilenos, que em parte pode ser conhecida aqui no Brasil por esse documentário, né? Eu mesmo tive contato com essa movimentação por meio desse documentário, né? O movimento Passe Livre fala textualmente que se impulsionou em parte com a documentação da revolta do Buzu na Bahia, né? Então, o quanto a documentação da luta, né, ela é importante em si e ela também impulsiona, né, as próximas lutas, né? Então, eu só queria que você falasse um pouco disso, né? No caso do Chile, né? Se se não só o seu documentário, né, mas outros documentários tiveram, quando, por exemplo, em 2011, né, havia essa referência, essa ponte, né? Assim, por exemplo, o documentário do Pinheiro agora, né? O pessoal tem assistido, né? Então, assim, um pouco dessa a ponte entre as lutas, porque é isso que quando você fala, vamos fazer um documentário sobre a greve de 1917, é um pouco da gente resgatar essa dimensão histórica das lutas, né? Do trabalho, do sindicato, né? Da luta social como um todo, né? Então, eu queria que você só falasse sobre isso, Pronzato, porque, como as meninas falaram na apresentação, né? Nesse momento agora, nesse ciclo agora do nosso cineclube, a gente está querendo falar da situação de hoje da América Latina fervilhando, né? E o quanto para esse fervilhar, para esse estalido, é importante a história, né? É importante a ponte, né, com as lutas históricas assim dos estudantes, dos mapuches. Aliás, esqueci de falar outra coisa, vou parar de falar por aqui. Só uma correção do meu ponto de vista. A luta contra o marco temporal não é uma luta conjuntural. É a luta histórica dos povos indígenas pela terra. É a luta de sempre dos povos indígenas. O que acontece é que agora tem um movimento de avanço, né, sobre o pouco direito que se está reivindicando, e aí você tem uma luta sobre este movimento agora do marco temporal, mas que remete à luta de sempre dos povos indígenas pela terra, né, que inclusive você também já documentou, né, mas tudo bem. Era só isso. Desculpem falar um monte. Quem vem documentando essa temática há décadas é o Vincent Carelli. Vincent Carelli, que fez o documentário Martírio e outros tantos. Não? Eu tive oportunidade outro dia de estar numa live. A gente passou no Cineclube também, o Martírio. O Martírio, sensacional. Às 3 horas. É um trabalho de fôlego. Eu falei isso com ele ao vivo outro dia, não? Porque estávamos juntos se chama Geringonça, um grupo de São Paulo que organizou isso. Aí eu falava, não, a dedicação de anos, né, de décadas, a um único tema. Ele trabalha com esse tema sempre. E Martírio realmente foi
clímax de tudo isso, né? E agora é juntar todos os arquivos que ele tem, né? Mas voltando ao tema sim, você está tocando justamente num ponto que a gente às vezes não percebe, mas quando a gente para e a fumaça fica no ar, se expande, fica tudo um pouco mais calmo, a gente vê realmente a importância e a penetração do nosso material, do nosso trabalho na mobilização social. Isso eu tenho vários exemplos, muitos, de que esses filmes, não, que concentram um determinado período, né, mas com vozes que não remetem apenas àquele momento, sino que a gente abre no documentário, tem uma característica de não falar apenas desse momento, sino trazer, contextualizar, vir com aspectos históricos, tentar avançar em perspectiva política. É uma construção que se dá nesse sentido. E de alguma maneira, isso incide bastante, como você relatou aí, a meninada de São Paulo, todo mundo assistia o filme. Um deles fala no documentário que descobriram por aí um filme que era A Revolta dos Pinguins e começou a ser exibido nas escolas, não? E isso foi o que me permitiu entrar nas escolas em São Paulo, porque eles não queriam o jornalismo, não queriam o pessoal, entendeu? O jornalismo estava deturpando, só queriam grupos internos, não? E eles não me conheciam. Quando eu falei que era o que tinha feito o documentário dos Pinguins, que era o Pronsato, você que é o Pronsato? Sou eu, pronto, vamos lá. E abriam as escolas, me levavam para todos lados. E foi o grande passaporte que eu tive foi o documentário dos Pinguins, para especificamente esse tema, né? O do Chile agora, o do Pinheira, eu já tive várias ligações e solicitações de autorização para eles exibirem o filme em canais de lá do Chile. Ele está indo muito bem. Agora, o que eu percebo que quem me liga justamente são os grupos mais autônomos, né? Como é a característica do filme. Os grupos ligados a algum partido específico, não me liga ninguém. Ninguém me liga. Agora por exemplo, direitos humanos, o grupo dos presos políticos, ou grupos, inclusive, anarquistas, mas os presos políticos foi muito importante, porque uma agrupação muito histórica no Chile, né? E recentemente eles fizeram uma live, me pediram um vídeo, porque eles passam assim, eles passam o filme. E como que é autorizado o filme? Com o vídeo do diretor falando, apresentando o filme para eles. Então, com essa autorização, eles podem passar o filme. É uma mecânica interessante, não? Que pode servir até para vocês aqui. Vocês vão passar um filme sobre, sei lá, martírio. Aí entra em contato com Vincent Carelli, grave 1 minuto falando do nosso projeto e do filme. Pronto. Aí vocês passam antes e depois o filme. Então, eu já fiz isso umas 2 vezes, já parece com uma tendência dele lá. Então, está indo muito bem esse documentário lá no Chile. Principalmente com esse pessoal ligado aos presos políticos, que ainda tem presos políticos lá, entendeu? Ligados a essa manifestação específica, entendeu? Chile é um estado repressivo, né? Que tem um alto grado de repressão que é aberto, não é escondido, como temos aqui. Qualquer favela agora deve estar torturando gente e tudo mais, né? Mas, ligado no Chile, isso é feito na vista de todos na rua, entendeu? Questões políticas, né? A polícia muito eficientemente, como se chama? De caráter austríaco, austro-germânico, nazista, né? Que tem os carabineiros muito fortes lá. Então é isso, tem essa condição. Realmente os filmes movimentam, né? É um processo quase que circular, não? Porque você toma os depoimentos, não, das pessoas e as lutas, e esses materiais depois são utilizados justamente para ressignificar e mobilizar essas lutas. Passou com a Revolta do Mussu, os Pinguins, está passando com esse do Gil. Por incrível que pareça, passou com o filme de 17. O convite que eu tive para passar o documentário das greves de 1917 foi um sindicato de professores do Rio de Janeiro, para ir por várias cidades, era para incentivar
a greve geral em 2017 contra Temer. Que houve a tentativa de, não, temos que passar mais. Eu explicava, mas peraí, esse foi feito, está falando uma rebelião. A gente fez isso aqui na UFPB, pô. Ah, fizeram aí também? Aí, ó. Ah, claro, eu tive aí. Ué, você então, teve aqui, inclusive, eu debatei relacionando a greve geral. Foi. Então, é isso que eu achei muito interessante, não? Que um documentário feito que fala de uma mobilização social de 100 anos atrás, que está servindo hoje. Imagina o orgulho dos operários daquela época, se estão nos escutando de alguma maneira agora, né? Que ninguém sabe o que acontece, não? Outros, eu sou meio baiano, né? Então tenho que acreditar nessas coisas. Então, o orgulho daqueles operários, aqueles socialistas, anarquistas, italianos, espanhóis, portugueses, que chegaram naquele período, que o país está utilizando as vozes e as ações dele hoje, né? Mas isso se acalmou um pouco, viu? Eu não vi muito mais. A destruição e a fragilização que o governo Temer fez antes de assumir essa coisa que temos agora aqui, foi terrível, né? Porque foi nessa ponte que os alicerces, justamente, do sindicalismo e do operariado foi destruído, né? Os professores, todo tipo de reforma foi... é um trabalho de relojoeiro que eles estão construindo, né? É um crime quase perfeito, né? Um golpe que ninguém se sublevou, nem o próprio PT se sublevou, né? Contra esse golpe, nem o próprio Lula se sublevou contra esse golpe, né? Deixou tudo correr pela legalidade que ele gosta de ver e de assumir a legalidade burguesa. Nunca entendi isso, né? Mas, então, estamos nesse processo, né? Esse processo que a gente tenta, com os documentários, incentivar, né? De alguma maneira. Todo filme que a gente faz procura isso, procura esse perfil, de ser um elemento de luta e, claro, que uma certa estética, não? Também não é um material jornalístico que tem uma investigação de profundidade, tipo caras assim sensacionais, como Bobby Fernandes, por exemplo, um Nassif, o pessoal que investiga diariamente, ou aquele que faleceu, que era sensacional, como era o nome dele, o que estava também na TV no Bandeirantes, tinha um programa diário, um blog, assim, muito, não me lembro agora, Afiada, verdade? Como? Não sei o que é Afiada. É o Conversa Fiada. Conversa Fiada é o... Você lembra? Então, sim. Esses caras são necessários para o dia a dia. A gente é necessário só no dia que tem alguma coisa acontecendo. Entendeu? Eu acho que essa é a minha postura, não? Como uma deficiência do documentarista do cotidiano. Eu não tenho essa inserção cotidiana. Não tenho nem no meu Instagram, não tenho nem no meu canal, nada disso. Eu não posto todo dia referências ao dia a dia, entendeu? A questões políticas diárias. O nosso é um trabalho que tem um tempinho maior, que no meu caso até rápido, porque 1 ou 2 meses tem um filme pronto, e que serve para quando está se preparando uma mobilização de determinado tema. Por exemplo, a escola toma partido contra a lei que não vingou, a escola sem partido, né? Um documentário que está ali. Mas como não tem aquele ímpeto estudantil, só professores, pedagogos que falam, não? Todos, a maioria freirianos, mas é um trabalho que está ali, está apostado. É um trabalho que é utilizado quando aparece algum idiota falando que tem que enquadrar o discurso do professor em sala de aula, entendeu? Então, aí vem a escola toma partido, que é o documentário que a gente fez defendendo a opção da liberdade de escolha dos temas do professor, né? Em sala de aula. Que isso é apoiado por todos os alunos, salvo aqueles que politicamente são contrários, não, a Paulo Freire, né? E tem isso nesse país, né? Que país tem o cara que mais lida em qualquer universidade do mundo, está em terceiro lugar a pedagogia do oprimido, terceiro lugar no mundo, patrono da educação brasileira, não somente porque teve o título, não, que foi dado, se não me engano, pela própria Luísa Erundina, né? Em 2000 e alguma coisa, hein? Senão porque é mesmo, né? O cara que influenciou a educação em termos políticos, e tem que dizer políticos, não é ideologia que está vendendo, como estão dizendo por aí. E se destrói uma figura dessas. Realmente
Brasil é um país que amo, mas tem gente que é para odiar mesmo esse país. Infelizmente, precisaria sair para outra reunião agora, mas ótimo debate, muito obrigado. Obrigado, Agnes, ou Agnes Amaral. Agnes Varda, uma grande documentarista. Gostou? Tchau. Hasta la vista. Pode pegar meu contato, viu? Quando quiser, podem passar aí depois, escrever aí. Zap, o Insta, tudo não, para informar o pessoal. Vamos mandar os contatos, então, para o pessoal que estava hoje. Sim, pode o pessoal, tudo. Aqui não tem. Não escondo nada. Só escondo o time que torço, às vezes tem que esconder. Não dá problema. Eu queria fazer também uma pergunta justamente sobre a relação dos movimentos dentro da América Latina. Porque, pelo que eu vi, né, o senhor já gravou em vários países da América Latina, e a gente sabe que existe uma tendência. Quando começa em um país, a gente vê uma tendência dominó em outros países da América Latina de movimentos seguindo, ou inclusive as ondas progressistas. Aí quando um governo começa progressista, existe uma tendência de, na América Latina, seguir esse progressismo, às vezes no retrocesso também acontece a mesma coisa, e como na vida documental do senhor, o senhor conseguiu enxergar isso, e se em algum momento acompanhou essas ondas dentro dos próprios documentários. Bom, eu tenho como se chama? Uma disciplina, asignatura pendente. Asignatura pendente, em espanhol, tem o nome de um filme, é aquela disciplina que você nunca, tipo uma disciplina, estou falando uma matéria, né? Que você nunca rendeu, que você nunca acabou rendendo. Não sei como se diria, asignatura pendente. Que está pendente de solucionar ou de oficializar, não? Que é o seguinte, eu nos anos 80, eu percorri praticamente toda a América Latina, de carona, trabalhando em tudo quanto você puder imaginar, tudo que você puder imaginar, entre México e o Chile, América Central, alguns países do Caribe, e fazendo de tudo, para conhecer uma antropologia prática que eu queria instituir. Eu nunca fiz antropologia, mas era o meu grande... que eu queria fazer na época, não? Mas a questão cultural, a questão social, isso que me interessava, e viajava por aí, mas não saí filmando absolutamente nada, apesar de trabalhar antes com cinema de ficção. Quando eu saí, tinha 21, 22 anos, não? Já estava no cinema, no cinemão, na Argentina, trabalhando na ficção, em espaços de assistência, de tudo mais. E aí eu saí. Então, o que eu faço, o que eu fiz a partir dos 90, depois, novamente, isso fiz nos 80, mas no final dos 90 eu retomei as saídas por Latinoamérica, depois de fazer meu curso na Bahia, estar na Bahia naquele início dos 90. E aí fui de novo. Então, para mim, isso é parte daquele processo dos anos 80, entendeu? E aqueles anos eu poderia ter filmado a Revolução. Olha, eu estive na fronteira nicaragüense, um país que não conseguia entrar porque não tinha dinheiro, porque eles exigiam um imposto revolucionário na época, né? Isso foi a Revolução Sandinista foi em 79, eu passei por aí em 83, estava em plena guerra com os contras, né? Então, e por aí vai. Imagina os anos 80, o que era a América Latina, né? E eu passando por todos esses países. Colômbia era uma loucura, entendeu? Toda a questão das guerrilhas ainda, né? Porque naquele período, se não me engano, uns anos antes, tinha caído o principal guerrilheiro da Colômbia, né? Não me lembro agora, num acidente de helicóptero em Panamá. Estive... Peru, nos anos 80, Sendero Luminoso, atuando, eu dando voltas assim de carona, não, por todo lado, entendeu? Mas muita gente fazia isso, europeu, latino-americano. Então, fazer isso para mim agora é, de alguma maneira,
refazer aquela viagem, entendeu? Cada vez que saio, eu estou refazendo aquela viagem novamente, só que com interesses que eu não tinha na época, entendeu? Eu comecei a me interessar em algum momento, me lembro que comecei a escrever um roteiro de um filme, tinha uma namorada peruana que era ligada, tinha uma tendência assim, ligada às questões sociais e conhecimento da questão da guerrilha na época. Então, eu comecei a escrever, mas não tinha muito essa tendência na época. O que queria era viajar e conhecer. Então, essas viagens agora são para isso, porque eu acabei fazendo, digamos, os pinguins no Chile, o processo todo do Evo Morales na Bolívia, com a guerra da água, a guerra do gás, a própria assunção do Evo Morales, o processo do Che Guevara na Bolívia, nos últimos tempos dele lá, em vários países, Paraguai, Lugo, Uruguai, fiz trabalho com Tabaré, que foi o primeiro governo de esquerda, e por aí vai, entendeu? Eu não consegui subir um pouco mais, que eu queria fazer isso quando fui para o Chile, agora em 2019, porque antes do Chile teve Equador, se vocês lembram, teve uma grande rebelião no Equador, que surgiu por causa do combustível, não? Da alça do combustível, o povo foi para a rua e Colômbia, antes também, com a repressão que houve também, não, pela direita. Então, houve todo um circuito de explosões populares que eu queria fazer. Eu queria, depois do Chile, ir para o Equador. Essa era a minha ideia. Mas aí começou aquele processo da pandemia, tudo mais, e eu consegui entrar de novo na Argentina, e da Argentina vim para aqui. Com o filme pronto, feito no Chile. Não tive que... Como geralmente eu trago material bruto de fora e eu edito aqui. Aí eu fiz tudo lá no Chile. Então, eu acho que foi um processo muito interessante. Tudo parou pela pandemia, de alguma maneira. Não é? A pandemia foi uma arma, parece uma arma... Não digo uma arma que foi introduzida, não? Como tem essa versão bolsonarista, né? Um vírus introduzido pela China. Digo, uma arma no sentido mais etéreo, não? Para desmobilizar o processo social em curso naquele período, não? Em Latinoamérica, né? Porque você vê que depois disso não teve outras mobilizações de peso, né? Parece que está todo mundo esperando passar esse período pandêmico para retornar a mobilizações, né? Então, eu acho que isso eu estava indo muito bem em termos de macropolítica, né? De países. Estava indo muito bem e podia chegar aqui no Brasil, de alguma maneira, né? Naquele período, né? Eu podia, porque já estava Bolsonaro no poder, já começavam as críticas a ele, né? Em termos mundiais, né? E esse processo mobilizatório podia ter chegado aqui de alguma maneira, não? Esses ecos latino-americanos podiam ter mexido de uma outra maneira se não tivesse a pandemia aqui. Como poderiam ter mexido de outra maneira no próprio Chile, né? Essa constituinte poderia ter outro perfil, né? Porque já tem muita gente achando que essa constituinte já está muito controlada, não? Pela própria direita, e que já se perdeu o ímpeto que tinha no início, não? Quando o pessoal foi para a rua, e isso foi uma espécie de, como se chama isso? De abafar, de tapear. Vamos tapear um pouco a população com a constituinte. Então, é isso. Não sei se tem alguma pergunta aí. Mirna e Marx, aí está junto. Não, acho que foi isso mesmo. Se imaginou se você tivesse conhecido Marx, teria perguntado o que a ele, Mirna? Não sei, nunca parei para pensar. Sem palavras. E aí, Carlos? Teríamos que pensar um grande repertório de perguntas. Como diria o professor Daniel, tem muitas coisas que gostaria de falar. Isso dá um bom filme, dá uma boa live. O que você perguntaria a Marx hoje? Dá mesmo. Mas eu acho que a gente já está aqui se aproximando das 2 horas de conversa. Sim. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, professor, pessoal. Se não, acho que a gente pode fazer umas considerações finais para poder encerrar. Primeiro, né, agradecer a presença. Maria Victoria Freitas, não, o que significa? Não, acho que não tem pergunta. Duplo não.
2 vezes não, gostei disso. Não. Isso. Quer dizer que não só ela não tem pergunta, como ela tem respostas. Por isso, não. Não. É filosófico isso. Sei. Mas isso é bem baiano, viu? Porque a gente É sempre baiano, fala é baiano. 2 vezes não. Sempre que eu vou, 2 vezes inclusive, não. escrevendo mensagem, às vezes eu falo, você não vai não? Não, é real. Ou não. Você fala tudo que sim no final, ou não. Ou não. O famoso Caetano tem isso, né? Ou não. Faz todo um Sim. discurso e no final, ou não. Sim, é bem cultural isso. Mas... Sim, tá. Então, eu acho que eu achei muito legal trazer à tona novamente os estudantes chilenos, né? Que trazer à tona os estudantes chilenos e trazer à tona as mobilizações paulistas de Paraná e do país. O Rio de Janeiro também fez grandes mobilizações. Eu acho que a Bahia, nesse momento, nessa questão, teve alguma coisa, mas não foi muito forte, né? Diga aí. No Nordeste não houve aquele processo todo que houve lá em 2003, com a questão da tarifa. Eu Sim, acho que foi mais uma coisa mais... pontuais. Se alguém tem uma restrição a essa minha consideração, mas eu acho que não houve Claro que o filme passou muito, Os Pinguins passou muito, eu fiz questão de exibi-lo em muitos espaços, mas me chama a atenção a permanência, não, desse espírito estudantil de luta, não só porque incidiu, poderia não ter acontecido nada em São Paulo, nem em Paraná, nem em outros estados, e Os Pinguins continuaria sendo efetivamente um processo instigante, né, de luta. Né? Mas tem uma coisa curiosa, que eu não falei. Os Pinguins foi em 2006, não é isso? 6, 7 anos depois, em 2012, teve outro levantamento estudantil com mais participação universitária. Mas o que começou a chegar aqui de informação em 2015, 2014, para ter as mobilizações se não me engano, foi em outubro, novembro de 2015, foram as mobilizações de 2012. Mas não havia filme de 2012. Essa é uma consideração minha. Não havia um filme de 2012. Pois se tivesse havido um filme de 2012, que era o que eles estavam vendo mais, talvez ninguém tivesse pensado nos estudantes de 2006, que no Chile são históricos. Se no Chile, eles consideram a mobilização de 2012 tem um pé muito forte em 2006, entendeu? Nos Pinguins. Mas aqui não teria isso, porque, claro que o filme já tinha passado antes, não? 2007, 2018, tinha passado muitos espaços, mas a grande influência no movimento estudantil de 2015 foi todo o que estava saindo no jornal. Mas aí você vê a diferença entre uma mobilização feita através de informações jornalísticas, infinitas hoje nas redes sociais, na TV, no Instagram, e um documentário que tem um recorte específico, né, de um tempo que está lá parado, parece que está congelado, mas você aproxima esse documentário gelo, de um fogo, não, de uma mobilização que está crescendo, e ele novamente se transforma em fogo, né? É uma questão de física. É uma questão de física que estou trazendo aqui, estou inventando aqui, mas é isso. Foi o documentário que mobilizou, foram as mobilizações de 2012, como um todo, diariamente escutando, porque estava aquela menina Vallejo, a Vallejo, foi convidada inclusive aqui pela UNE, ela veio aqui ao Brasil. Mas o documentário que a menina estava vendo era o de 2006, olha que interessante, né? O que passava nas escolas ocupadas ou não ocupadas. Por exemplo, eu tive um convite uma vez no Rio, em Meyer, uma escola em Meyer, bem tradicional, uma escola antiga, pública, mas um prédio. Um professor me liga, você está no Rio? Eu estou. Passe seu filme o pessoal quer assistir seu filme dos Pinguins, que querem ocupar a escola. Assim, o convite já vem assim. Aí eu fui lá, passei o filme. 3 dias depois, ocuparam a escola. Estava cheio, e a galera queria ocupar. Então, eles estudaram a dinâmica.
estudantil chilena para ocupar essa escola, porque ainda não existia o filme de São Paulo, eu me lembro, não estava pronto. Estavam ocupando em São Paulo, mas não havia um material assim, havia assim, trechos, vídeos, que a toda hora aparecem aqui, mas não havia um material que tenha uma construção, entendeu? Que tenha os depoimentos, que tenha a costura, né? Para um pequeno artefato explosivo, né? Que acaba sendo, né? Não tinha essa construção. Tinha pedras aqui, coisa, mas um artefato explosivo que você tem que assistir inteiro e estudar o mecanismo, não existia, que é o documentário. Então, isso funcionou naquele momento. Aqui no Brasil, funcionou. E espero que funcionem outros. Tem muito material aí que tem esse potencial de instrução, né? Coisa que nos anos 60, 70 se fazia constantemente, né? Com película, imagina, com latas de película que se levavam nos espaços mais inverossímeis, né? Nas favelas, os cineastas carregavam equipos imensos, e passavam filme lá, e explicavam aos operários as situações, e depois a galera entrava na luta, né? Como com os livros, né? Mas os filmes têm essa condição, né? De circular hoje, graças à tecnologia, de uma maneira muito mais... Já era uma questão que você exibia na tela, tinha 100, 200 pessoas, coisa que um livro tem que ser um ato individual, né? Claro que um professor com um livro na mão atende uma sala inteira, mas não vai estar lendo o livro todo para os alunos, né? Em cambio, um filme ele passa inteiro para os alunos e debate depois. Assim, são condições diferentes, né? É tudo importante, né? Eu defendo muito o livro, mas eu sei que não tem essa transcendência que pode ter um documentário, né? Não, então agradeço mais uma vez esse convite, não? Sou louco por Tia América, eu sou realmente louco por Tia América, né? E também fazendo homenagem ao autor daquela música, Capinã, que passou por um momento difícil agora, você que está na Bahia sabe disso, né? Eu soube que ele está bem, eu conheci ele, inclusive, eu cheguei a trabalhar com ele na época, fazendo a parte cultural, quando ele se candidatou em 94, eu acho, 5, fazia parte cultural, teatro, montamos uma leitura dramática, O Inimigo do Povo, de Ibsen, e escrevimos uma peça de teatro, que algum dia se chama Chocolate na Somália, com Capinã, está aí. Mas viu, Daniel, então essas são minhas considerações, não finais, espero que não sejam finais, né? São considerações pré-finais. Desse momento. Nesse momento, considerações do momento. Conclusivas, considerações conclusivas. Nem tão conclusivas. Uma palavra melhor. Mas então, eu queria saber, Natália é estudante de quê? Relações internacionais. Qual? Relações internacionais. Relações internacionais, essas duas. Isso. Nós duas. Aqui na reunião, meu amigo, o senhor é formado no diretório pela Escola de Teatro da Bahia, não é? Da UFBA. O teatro de 89 a 93 eu fiz o curso. E depois fiz uma pós em Rio Grande do Sul, especialização. Ai, que legal. Se tiver lá algum dia, pode procurar meu amigo que está aqui assistindo a gente, Pedro. Ele faz teatro também na Escola de Teatro da UFBA. Aí, se a gente estiver por lá, falar com ele para procurar o senhor. Pedro está aí, Pedro Resende. Boa noite. Faz teatro na Escola de Teatro? Eu entrei em direção em 2020. Aí ainda estou nesse processo assim, dos primeiros semestres, por conta, né, de tudo que parou e tal. Mas entrei agora lá, na Escola de Teatro. Que legal. Eu entrei naquele período, eu já vinha com uma certa experiência de teatro e tudo mais, mas foi muito legal aquele período, passei 4 anos na escola que você não conheceu, você tem um edifício histórico atual, mas lá no fundo, onde tem aquele anexo, tinha umas salas de teatro, tinha restaurante, era muito interessante. Mas eu nunca mais... Como falei no... Como? Não, pera, termina de falar e eu pergunto uma coisa. Não, foi um período que tinha grandes nomes lá na época. Eu
a gente ensaiava. Você lembra a sala 5? A sala 5 antiga era um galpão de madeira. Você chegou a ver ele, não? Onde tem o estacionamento? E aí lá, acho que a minha prova de habilidades foi lá. Hoje é chamada de sala 104, creio. Não, sala 5 é um prédio anexo de cimento. Mas na frente da escola, onde tem o estacionamento, tinha um galpão que era um teatro. E o pessoal, o diretor da época, destruiu isso para fazer um estacionamento. Eu teve uma luta lá, eu fui o último, o que mais levou essa luta em frente fui eu, porque consegui, inclusive, apoio para reformar a sala, consegui eternite, madeiras, tudo. E eu fazia peça lá, o único que fazia peça lá era eu, para mostrar que o teatro era mais importante que um carro. E tiraram. 5 ou 6 carros valem mais que um espaço teatral. Foi um absurdo isso. Fiz várias peças lá. Estou falando daquele período, 93, 94. Aí eu saí da escola, eu nunca mais pude dirigir, porque comecei... Em 2000 fiz meu último trabalho. Foi lá no Miguel Santana. Eu levei um monte de morador de rua para dentro do teatro, uma performance, e o pessoal praticamente me fechou o teatro para sempre. Não, você vem aqui sujar esse teatro, o Teatro Miguel Santana. Aí entrei mais no documentário político, mas fui largando o teatro mesmo. Uma pena, né? Pois é uma pena. Eu estou escrevendo uma peça agora, depois vou mandar para vocês, sobre o Bolsonaro, viu? Uau! Manda, por Temos favor. Outra, que se chama O Golpe, que o Daniel tem. Você tem a peça O Golpe? Tem, né? Tem, inclusive, tem mais de uma, tá? Inclusive. Só que eu estava pensando em montar ela agora, mas muita gente está falando que não é momento, porque como tem crítica, é a favor da Dilma, tudo mais, né? Mas, como tem crítica sobre o processo petista, né, que a gente tem que fazer, né? E tem muitos petistas que entendem isso, então o pessoal acha que isso pode pegar mal eleitoralmente, então estamos abandonando a ideia de montar ele agora. Aí estamos escrevendo uma outra que é diretamente contra o cara que está aí ocupando a poltrona de presidente. Natália queria falar alguma coisa, né? Levantou a mão. Pronzata, aproveitar que você está falando sobre os seus projetos, você comentou que acharia interessante se tivesse uma documentação do movimento estudantil brasileiro nesse momento e tudo mais. Aí você tem alguma pretensão de produzir algo? Sobre o mundo estudantil, nesse momento, não tenho nada. Eu estou terminando 2 trabalhos, né? Um do Rio, que eu citei aqui, da região dos Lagos, aquele porto que está sendo instalado, e outro que está inconcluso, que foi na Bahia, foi o movimento anarquista, que me chamou, esses históricos. Faltam 2 pessoas que pela pandemia não podiam dar entrevista, vou voltar na Bahia em breve. Só tenho esses 2 projetos, assim, em andamento, né? Agora eu convido vocês a assistir o do Paulo Freire, que foi lançado domingo. É um curta feito com áudio. Sim. Não, rapidinho, só para dizer aqui, intrometer na sua resposta, viu? Falando com a Natália, mas ó, se vocês ocuparem tudo, pode ter certeza que ele larga os projetos e vai... Exatamente. Estudante, para mim, continua sendo a vanguarda de tudo, entendeu? Apesar de ser uma classe efêmera, né? Porque é uma classe social efêmera, não? Porque a pessoa passa de ano, sai da escola secundarista, entra na universidade e já vai se enquadrando em outras atividades, né? Então, não é uma classe sindical, como falava o Daniel, né? Da fragilização operada na classe sindical, é diferente, não? Porque uma classe mais constitutivamente forte, homogênea, que atravessa diversas etapas. A estudantil não, tem essa fragilidade, não? Essa efemeridade, não sei se a palavra existe, efemeridade. Mas é fundamental, né? É fundamental. Você imagina um mundo sem estudantes? Não teria nem professores, não? Porque para ser professor tem que ser estudante, né? Algum dia, né? Pronzato, Pedro... desculpa, mas eu te interrompi aí. Desculpa, viu, Pedro? Mas você estava falando convidando o pessoal a assistir os 2 Paulos aí, eu te interrompi, desculpa. Não, concluir, depois você fala, Pedro.
entram no canal e assistam um documentário raro, diferente, nunca tinham feito uma coisa desse estilo, só com áudio, foram 50 áudios de personalidade, Frei Beto, Luiz Erundina, viúva de Paulo Freire, foram quase 6 ou 7 horas de áudios enviados por WhatsApp. E fizemos um documentário de 30 minutos com fotografias, e uma coisa rara, entendeu? Mas que o pessoal, não sei, parece que estão gostando. Eu não queria divulgar muito, inclusive. Eu falava com o produtor, não, vamos fazer uma divulgação de leve, e agora estou louco querendo divulgar, porque a pessoa está gostando. Eu mesmo gostei, né? É o principal, não? Se você não gostar do que faz, é melhor nem mostrar, né? Mas é isso, está no canal, se chama Dois Paulos na Pauliceia. Diga, Pedro. Eu queria perguntar sobre o seu tempo na escola de teatro. Eu não sou muito bom com datas, mas você conheceu Arildo Deda? Foi do período no qual havia muita repressão dentro da escola, que eles chegavam a policiais militares, eu creio, ou era o exército, que entrava lá mesmo e os estudantes tinham que se esconder nos movimentos. Você foi desse período? Não. Eu cheguei, já no final dos 80. Já cheguei praticamente, cheguei em democracia, né? Você está falando aí dos anos 70. Ele já estava lá. Eu conheci Arildo, claro. Eu nunca cheguei, ele nunca foi professor meu, mas eu estive com outros. Estava Paulo Dourado, que você deve conhecer, Carlos Nascimento, Cleici Mendes, pessoas que devem estar na escola, né? Eu tive todo um processo de teatro muito forte, trabalhei muito em teatro, né? Fazia 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, uma como ator, outra como diretor, outra como iluminador, eu adorava isso. Fiz um trabalho que talvez em outro país você não teria essa possibilidade, onde você tem que estar formado, ou tem que estar trabalhando com um único grupo. E Salvador oferecia essa possibilidade, você transitar de um lado para o outro e tudo mais. O mundo teatral está concentrado aí no centro da cidade, infelizmente, né? Agora eu acho que isso já foi quebrado. Tem aquele teatro como é? Lá do subúrbio, é importante, o teatro... Bom, tem outros teatros, né? Agora eu parei um pouco, eu não tenho conhecimento assim de grupos, mas eu gostaria de ter várias peças minhas aí, que eu só me dedico a escrever agora teatro. Escrevo algumas peças, todas com um perfil político, mas eu poderia mandar depois para vocês, deixar um e-mail, eu te envio elas por e-mail, a Mirna também aí, Natália, eu posso enviar aí, mas infelizmente você sabe a frase, homem de teatro, não que existe, não, assim, ninguém fala poderia ser mulher de teatro, mas tem a frase homem de teatro, né? Isso não existe no cinema, não existe na pintura. Você viu, né? Que engraçado, né? Homem de teatro é uma coisa assim, que está na tradição teatral, né? A pessoa é homem de teatro, é como o padre. O cara é padre, se ele é excomungado ou ele sai da igreja, continua sendo padre. Ninguém é ex-padre. Não tem ex-homem de teatro. Eu me considero ainda um homem de teatro, que estou lá para fazer alguma coisa ainda no teatro, porque eu amo teatro. Eu amo teatro, lido, encenado, não tem problema, eu posso ler. Tem gente que odeia ler teatro, mas eu gosto de ler teatro. Aprendi a gostar do teatro lendo. Eu li a peça de Ibsen, de Shakespeare, de Molière, de quem for, e depois ia lá e eu olhava como o diretor montou isso, com 15 anos, 14 anos, gostava de fazer isso. Como eu tivesse montado e como o diretor montava a peça. A escola de teatro, realmente, é própria, tua, como cinema, como qualquer tipo de arte. Claro que instituíram as escolas de arte, tudo bem, é sensacional, você tem um diploma também, mas imagino que ninguém se considera formado em artes quando termina a escola, né? Não existe. Medicina, lógico, né? Advocacia, né? Claro que a pessoa continua estudando, mas tem um recorte temporal nesse tipo de carreira. Na nossa não tem. Não é isso? Você não pode terminar, me formei, não estudo mais. Não, tem que ler muito, ler os clássicos, ler os novos, os contemporâneos, fazer. E isso, para mim, o teatro é fundamental para o meu tipo de cinema que eu faço. Eu sempre falo isso. Se eu não tivesse feito teatro, jamais estaria fazendo o cinema que eu faço. Porque eu trabalho na precariedade de recursos propositalmente. Não é que não queira recursos, mas não vou atrás de um trabalho que eu posso fazer com 10 mil reais, vou fazer com 100 mil. Não preciso disso, entendeu?
ou fazer com 200 mil, 300 mil, como as pessoas fazem em geral. Filmes que poderiam ser feitos com muito pouco, como o Pinguim não teve um tostão para ser feito. Teve apoio mínimo, eu carregando meus livros, meus filmes, eu vou vendendo e vou fazendo. Mas não teve, que eu lembre, todo filme sobre estudantes, eu nunca procuro apoio institucional, de sindicato, de nada. É impressionante. Se você vê os filmes meus, aí você vai ver, início e final tem marcas, né? A própria Cordel já está lá. Mas nem o Cordel colocaria num filme de estudantes, para que a pessoa veja que é um trabalho completamente autônomo, porque no mundo estudantil tem muito isso, não? Foi apoiado por não sei quem. Tem no mundo normal, imagina no mundo estudantil. É por isso que ele não entrevistou não sei quem, é por isso que... Não? Então, isso são feitos realmente na marra. Todos os filmes do campo estudantil que eu fiz, claro que tem apoios logísticos, tem um professor que te leva com um carro não sei onde, tem um estudante... Você vai dormir não sei onde, na casa de alguém, esse tipo de coisas tem, né? Você consegue uma passagem, por exemplo, o Adilson Araújo, hoje é presidente da CTV, ele era bancário na Bahia, é bancário ainda, né? Ele é um grande amigo, e ele estava presidente na CTV, ainda hoje. Eu liguei para ele, olha, Adilson, quero ir para São Paulo para fazer o filme dos estudantes que estão ocupando a escola aqui. Venha. Sim, como que eu vou? Se me dá passagem, pode ficar aqui, eu lhe consigo um hotel. Pronto. Esse foi o apoio que eu tive para fazer esse filme. Então, é isso. Então, tem que ter eu tento manter essas coisas, a coragem de um estudante, a coragem de um cara que anda de carona, que eu fui nos anos 80, e a coragem da pessoa que faz teatro, que chega no teatro, passa vassoura não é? Você faz isso ainda, Pedro? É? Eu não tive o tempo de fazer, na verdade. Eu tive uma semana de aula em 2020, lá em Salvador. Você entrou agora, mas você não faz teatro no outro lugar? Eu já fiz, é porque eu sou do interior. Eu sou de onde? Amargosa, no Record, eu e Mirna. E aí a gente até participou de outros grupos aqui, mas eram coisas que não duravam muito, digamos. É isso aí, é isso. Não, mas é isso, a prática. Tenta procurar grupos e participar. Essa que é a verdadeira escola. Sim. Eu queria interromper para a gente não alongar muito. A gente está saindo do tema. Diga. Diga, Mirna. Para a gente poder interromper a gravação para ir para o canal, agradecer, né, o momento, agradecer ao senhor pela participação. Eu acho que uma das falas que o senhor fez na consideração final é essencial, que é do registro documental para a formação das bases, então dos documentários, da arte, do teatro, do livro, da literatura, para que a gente esteja essa formação dentro das escolas, com contato com os sindicais, com os movimentos de base, e que isso possa proporcionar uma agitação cada vez maior na América Latina, e aí eu acho que no nosso país, na nossa região, nas cidades, na universidade, e aí eu acho que nesses momentos também a gente acaba fomentando isso. Então, agradecer a presença nessa sessão do Cineclube, deixar também o convite para os presentes para a nossa próxima sessão, que a gente ainda vai estar falando sobre o Chile. A sessão vai ser no dia 1º, e falar para a Natália, se ela quiser poder encerrar, aí se a gente quiser continuar a conversa, mas poder encerrar a gravação.